Você tá curioso para saber de onde vem esses figurinos todos que eu uso nos meus ensaios, né? Todo mundo sempre pergunta isso. Bom, a maioria deles vem de brechós. Alguns são só tecidos, outros são figurinos completos, alguns são peças inteiras vindo de brechós, outras são peças que eu compro em brechó e modifico. Algumas vezes eu compro só o tecido e modifico, outras vezes eu compro o vestido e corto, tiro saias, tiro camadas, porque muitos vestidos vêm em diversas camadas, né? Então tudo depende, cada figurino meu é feito de uma maneira. Algumas peças também são feitas por outros artesãos, outros artistas, né? Eu trabalho com algumas costureiras, algumas pessoas que criam figurinos para mim. Outras são também das próprias modelos, é bem raro hoje em dia, mas também acontece da modelo trazer algum figurino que ela queira usar. E também, gente, eu costuro muitos dos figurinos que vocês veem. Então eu trabalho de diversas formas com meus figurinos. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu tenho cerca de 3.000 peças no meu acervo, o que é um exagero absurdo, porque eu posso dizer que eu conseguiria atingir o mesmo resultado com mais ou menos 300 peças. O que vocês podem entender disso? Eu gastei muito dinheiro à toa. Pois é, eu decidi gravar esse vídeo para ajudar vocês a não cometerem o mesmo erro que eu, porque não é necessário você ter tantas coisas, é muito mais importante você ter peças-chave que possam ser reutilizadas diversas vezes. Quando eu descobri os brechós, eu fiquei enlouquecida, né? Então tudo que eu via de interessante eu comprava. Eu tenho cerca de 15, 20 vestidos de noiva, todos eles que eu paguei uma média de R$25. São achados, assim, coisas maravilhosas que eu amo muito e que são super interessantes. Mas se você for olhar bem, em que situações que a gente usa vestido de noiva, né? Eu tenho muitos, mas eu acabo não usando. Então são coisas que eu não recomendo que você tenha mais de um. O que eu fiz, em alguns casos, foi tingir alguns desses vestidos para tornar eles mais usáveis. Então, hoje eu faço um tingimento muito simples, eu jogo esse vestido na máquina de lavar com um potinho de tinta, faço um processo que a minha máquina lava e seca, né? Faço um processo de lavagem com água quente, substituindo o sabão pelo corante. E o vestido sai seco, já pronto para ser usado e tingido. Então é bem interessante, para quem tem máquina lava e seca, funciona, não suja a máquina, porque a tinta não mancha, né, esse tipo de plástico, e o vestido já sai tingido. Então isso funcionou super bem para mim. Como eu tenho feito muita fotografia sensual, eu acabei deixando os vestidos um pouco de lado e partindo mais para a ideia de utilizar tecidos. E com tecidos eu também consigo criar vestidos. Então o que eu fiz? Eu comecei a investir mais em tecidos e abandonar um pouquinho a ideia dos brechós, a não ser em situações muito específicas. Então antes, quando eu ia num brechó, eu comprava 30, 40, 100 vestidos de uma vez só. Hoje não. Hoje quando eu vou em brechó, eu só vou para escolher peças muito específicas ou coisas que tenham tecidos bonitos que eu possa cortar e usar depois como tecido mesmo. Então hoje eu tenho investido muito mais em tecidos avulsos para poder criar coisas com eles. Então o mesmo tecido que eu uso para fotografar, eu também uso no cenário, por exemplo, para modelo deitar no chão, ou para às vezes complementar um dos fundos que eu uso, ou para cobrir a mesa onde ela vai se apoiar, ou para criar um efeito interessante no chão, para cobrir um pedacinho do corpo complementando um outro tecido que ela está usando de base. Então o mesmo tecido eu consigo usar de várias maneiras em várias situações diferentes. Então eu tenho investido hoje muito mais em tecido do que em figurino. Como eu falei para vocês, eu mesmo costuro as minhas peças, ou às vezes eu peço para algumas costureiras fazerem para mim. A gente tem parcerias de diversos níveis e com diversos tipos de retorno, né? Eu, por exemplo, para vestido medieval, vou mostrar para vocês o desenho, né? Como eu desenhei o vestido e passei para uma costureira fazer, que é a Jelly, uma grande amiga minha, e ela fez esse vestido maravilhoso, conseguiu interpretar um desenho que estava na minha cabeça para criar esse vestido lindo, que é um dos que eu mais uso hoje nos ensaios. E às vezes é uma ideia simples, porque tudo que eu faço de figurino, ele precisa atender diversos tamanhos de corpos diferentes e eles precisam ser usados de formas diferentes. Porque para mim não faz sentido eu ter um vestido
que eu sempre vou usar do mesmo jeito com todo mundo. Você vai ver 4, 5 fotos minhas e o meu trabalho começa a ficar repetido. Então eu preciso que o mesmo vestido ele possa ser remontado diversas vezes e de diversas formas diferentes. Então o que eu faço? Eu divido o vestido em partes. Então nos meus vestidos medievais, por exemplo, eu tenho sempre uma capa que sobrepõe, né, como se fosse um colete longo, que sobrepõe um vestido básico que vai embaixo. Então esse vestido de cima pode ser sempre trocado a cor dele com outro vestido. Então eu tenho um vestido que ele é verde vinho e eu tenho outro vestido que ele é azul claro com azul escuro. Então em outra composição eu posso trocar o verde com o azul, e aí eu vou usar o vinho embaixo com o azul por cima, então eu tenho um vestido novo. Do mesmo jeito eu tenho um outro que é dourado e vermelho, mas em algum momento eu posso usar azul e vermelho. As mangas também são sempre soltas, então eu posso usar a capa vermelha com a manga azul. Então eu sempre posso ir alternando e criando peças novas à medida que eu vou produzindo novos vestidos. Então um vestido novo, no final ele acaba virando 3, porque ele se combina com outros vestidos que eu tenho. E isso eu tenho muito cuidado. Tudo meu é bem cenográfico. Então os vestidos eles são muito amarrados, presos com fita, com alfinete, porque eles têm que servir a todos os tamanhos, né? Então isso é uma preocupação que eu tenho. É muito difícil eu conseguir fazer uma coisa que sirva perfeitamente na pessoa. Então ele precisa ser apertado, encaixado, amarrado, para que ele sirva no tamanho de todo mundo. Então eu faço peças um pouco maiores, mas que eu consiga puxar e apertar para deixar também servir para pessoas mais magras ou menores. Então eu tenho uma preocupação muito grande com os tamanhos. Por isso que os tecidos acabam virando uma opção tão interessante, porque eles não dependem de tamanho. O que eu fiz também, logo que eu comecei, foi comprar corsês, que são aquelas peças clássicas de medievais ou clássicas de época. Eles são muito interessantes porque eles deixam um ar muito de época. São peças simples que não são tão caras, mas que agregam um valor enorme para a fotografia. E o que você pode fazer com elas? Você coloca só o corset e prende os tecidos por baixo para criar as saias. Então os mesmos tecidos que eu uso num ensaio sensual, num medieval eu uso como vestido. Então ele complementa a saia. Eu posso usar ele como um top. Então eu prendo ele aqui por dentro do corset e crio o top. Então eu consigo criar várias coisas derivadas dos mesmos tecidos que eu uso nos ensaios sensuais. Então tudo isso eu tento reaproveitar. E os figurinos eles acabam sendo muito improvisados, muito práticos, né? Hoje, se eu fosse recriar o meu acervo todo, eu teria comprado muito menos vestidos e muito mais tecidos. Ou talvez eu tivesse comprado muito menos tecidos também, porque eu tenho muitos tecidos parecidos. Eles são praticamente iguais, mas muda às vezes a textura ou muda às vezes o tom muito pouquinho, mas na fotografia não causa efeito nenhum. Então o que eu faria? Eu compraria um tecido transparente, levemente transparente, azul, uma renda azul e um tecido opaco azul. Pronto. Faria a mesma coisa com vermelho, a mesma coisa com verde, a mesma coisa com preto, a mesma coisa com rosa. Aí eu iria para os tons claros dessas mesmas cores, então compraria um azul claro, um verde claro, então eu teria praticamente todos os tons e esse seria o meu acervo pronto. Eu não precisaria de nada além disso em figurino. E aí vem os complementos, né? Eu teria flores, só com flores eu já conseguiria criar figurinos para meses de ensaio. E é óbvio, você pode complementar com coroas quando você já começa a ter um investimento, mas só as flores e tecidos já é o suficiente para você trabalhar por muito tempo. O que a maioria das pessoas me pedem, ou sempre me pediram no ensaio, foram flores e tecidos. Hoje eu tenho muitas outras coisas que eu ofereço para elas. Eu ofereço crânios, velas, pergaminhos e jarros e diversas outras coisas, mas eu ofereço porque eu quero coisas diferentes, mas não porque elas me pedem. Elas estão completamente satisfeitas com as flores e os tecidos. Então eu vou incrementando a minha fotografia à medida que eu sinto necessidade de fazer, mas elas estariam satisfeitas com as flores e tecidos. Então o meu acervo ele poderia ser muito menor e eu ainda conseguiria alcançar o mesmo público que eu tenho hoje. Então se eu fosse recriar o meu acervo, eu teria hoje muito menos coisas do que eu tenho. Então é isso, gente. Se preocupem em escolher peças que sejam reaproveitáveis, reutilizáveis. Se vocês quiserem trabalhar com tecidos, pensem em tons de tecido
tecidos que se complementem e texturas. Por isso que eu trabalharia com transparência, renda e um tecido opaco. Quando eu falo em tecido opaco, é um tecido sem transparência, porque essas são as coisas que você vai utilizar numa composição. Se você for escolher tecido, pense sempre em um tecido transparente, uma renda e um tecido opaco. Opaco que eu digo sem transparência. Eu evito sempre peças com brilho, porque o brilho você não controla onde ele vai brilhar, então muitas vezes ele pode estourar, ou muitas vezes ele pode criar um efeito que pode parecer que o corpo da pessoa está num formato diferente do que ele está. Então eu pessoalmente não gosto de tecidos com brilho, cetim, por exemplo, eu evito o máximo. Então eu gosto de tecidos opacos, né, que são sem brilhos e que também não tenham transparências. Por quê? O tecido com transparência vai criar aquela sensualidade. Então você joga ele na perna, joga ele no braço para mostrar um pouquinho de pele, mas se a pessoa não quer mostrar pele, você precisa ter um tecido menos transparente também. Lógico, você pode dobrar o tecido transparente, se você quiser economizar um pouquinho, né, você pode dobrar o tecido transparente. Mas se você tiver um tecido sem transparência, você pode usar os dois juntos. Então você coloca o tecido sem transparência nas áreas que você quer cobrir mais e deixa a transparência só nas áreas que você pode mostrar, nas mãos. É bonito um tecido caído nas mãos ou nos pés, né? Mostrar só o detalhe aparecendo por trás do tecido é sempre bonito na foto. Então eu equilibraria essas três coisas, um tecido transparente, uma renda e um tecido sem transparência opaco. Então acho que essa é a base para vocês escolherem os tecidos de vocês para começar um acervo. Já os figurinos, gente, é extremamente pessoal. Eu escolho sempre ter os meus figurinos, não gosto de deixar a pessoa trazer porque eu não tenho controle. Então eu nunca deixo as pessoas trazerem, a não ser peças muito específicas que eu vou trabalhar junto com as minhas, mas eu sempre deixo muito claro que não é garantido que a gente vai usar as peças. Ela pode trazer e a gente vai determinar no dia se elas são funcionais ou não. Eu explico muito bem que a cor pode mudar, junto com a luz, o efeito pode ser diferente, então pode ser que a gente determine que a peça não funcione nas fotos. Então ela vai ter que usar outras coisas que a gente tem aqui. Isso é muito normal, isso acontece realmente durante o ensaio. E a pessoa precisa estar com a cabeça aberta para essa possibilidade. Então é isso, gente. Espero ter tirado as dúvidas de vocês sobre figurino. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, é só comentar aqui que eu respondo para vocês. Beijo, tchau!